agradeço o Pablo por essa introdução. Então, bom, a palestra de hoje, né, a pedido, foi que eu pegasse um tema que eu estava estudando recentemente. E eu acho que um tema emergente, que talvez hoje em dia faça alguma diferença no Brasil, do ponto de vista prático, é o quê? É efetivamente como é aplicado o direito, tá? E qual é efetivamente a origem do direito, tá? Então, eu peguei o quê? Peguei o José Pedro Galvão de Souza, que é um jurista brasileiro. O José Pedro Galvão de Souza foi fundador da Faculdade Paulista de Direito, origem da atual Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a qual foi vice-reitor. Na Faculdade Paulista de Direito foi catedrático de Teoria Geral do Estado, foi professor também em diversas outras instituições universitárias, como a Universidade de São Paulo, né, a USP, em que atingiu o grau de livre docência, para quem é do meio acadêmico sabe que é uma honraria extremamente importante. A Pontifícia Universidade Católica de Campinas e a Faculdade de São Bento, e foi professor visitante de Filosofia Política na Faculdade Libre de Filosofia Comparée em Paris. No Brasil, fundou o Centro de Estudos de Direito Natural, e desde sua morte leva o seu nome. Pertenceu, Galvão de Souza, à Academia Paulista de Letras, ao Instituto dos Advogados, ao Instituto de Direito Social, ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, à Sociedade de Língua Portuguesa e a Academia Brasileira de Ciências Morais e Políticas, além de ser membro honorário da Real Academia de Jurisprudência e Legislação de Madrid. Então, o Galvão de Souza ele foi o quê? Foi um jurista brasileiro, mais ou menos no meio do século passado. Ele nasceu, se não me engano, foi em 1920, morreu em 2002, ele morreu com 80 e poucos anos, mas ele há algum tempo já não trabalhava, se não me engano. E o que acontece? A obra do Galvão de Souza, ela tem uma importância essencial. Por quê? Porque, de certa maneira, o direito natural é mais um dos temas dentro do conhecimento das ciências humanas que tem sido, de certa maneira, escondido, não só dos estudantes de direito, mas também, né, do filosofia, sociologia, né, de forma geral. Aqui eu peguei uma passagem interessante. Se a gente prestar atenção, a gente vai ver que os problemas jurídicos são muito semelhantes desde o passado até hoje. Olha que interessante. Se a vontade dos povos, os decretos dos chefes, as sentenças dos juízes constituíssem o direito, então, para criar o direito ao latrocínio, ao adultério, à falsificação de testamentos, seria bastante que tais modos de agir tivessem o beneplácito da sociedade. Se tanto fosse o poder das sentenças e das ordens dos insensatos, que estes chegassem ao ponto de alterar com suas deliberações a natureza das coisas. Olha que interessante. Cícero em Roma, esse discurso foi mais ou menos em 47, se eu não me engano. Um pouco depois o Marco Antônio, né, mandou matar ele devido à questão, né, das guerras que tiveram civis nessa época. César, Marco Antônio, né, depois o primeiro imperador Augusto. Então olha só, ele fala, olha só o que o Cícero fala, que este chegasse ao ponto de alterar com suas deliberações, ou seja, deliberações, né, dos mandatários do poder, a natureza das coisas. Por que motivo não poderiam os mesmos decidir que o que é mau e pernicioso se considerasse bom e salutar? Ou por que motivo a lei, podendo transformar uma injúria em direito, não poderia converter o mal no bem? É que, para distinguir as leis boas das más, outra norma não temos que não a da natureza. O que é interessante nessa passagem aqui é o quê? Que a gente percebe que, de certa maneira, a mesma crítica que se tem hoje em dia ao direito, que é um direito que, de certa maneira, não dá importância para aspectos deontológicos dos direitos, relacionado ao dever ser, à moral,
o direito hoje em dia dá uma importância muito maior ao aspecto fenomenológico do direito. Ou seja, como ele se manifesta na sociedade, supostamente o que justificaria isso. Daí que um dos problemas do direito moderno é justamente o que a gente vê mais hoje em dia, que é a suposta, a fictícia existência da separação do direito e moral, que efetivamente não existe, como eu vou mostrar para vocês. Concepção clássica, tá? A gente pode perceber que o direito natural ele teve uma grande construção na época romana, tá? Na verdade, o próprio Aristóteles já separava a existência de leis, digamos, positivadas, existentes na sociedade, para leis eternas, que seriam prévias à própria positivação desse direito. Quando eu falo positivação, é o quê? Criação legislativa, tá? Positivação significa criação legislativa desse direito. A expressão direito corresponde ao latim ius. Na verdade, né, a gente sabe, tanto o latim quanto o grego são línguas que são muito precisas nos significados. Então, é usada hoje para designar os que os antigos chamavam de justo, o justo objetivo, lex, a norma do direito. Essa lex é o direito positivo. É o direito que, por exemplo, em Roma, os senadores criaram. Licitum e potestas, direito subjetivo, e jurisprudência, a ciência do direito. Nesse período de Roma, Cícero já denunciava o quê? Que, de certa maneira, as pessoas que tinham o poder jurídico na sociedade, elas, de alguma maneira, desvirtuavam esse poder jurídico em prol do quê? Em prol de satisfazer desejos pessoais, satisfazer, muitas vezes, enfim, objetivos antinaturais e, de certa maneira, até mesmo no próprio Galvão de Souza, algumas obras ele até fala isso, a questão do Estado tecnocrático, que é uma obra dele excelente, que é o quê? Que é justamente essa incorporação do direito ao Estado e o Estado modificando o direito à revelia do que seria o direito natural, ou o que seria a natureza própria, da essência de um direito atrelado à própria natureza do homem. Tá? Daí que o próprio Galvão de Souza ele dá alguns exemplos, por exemplo, você tinha sociedades no passado em que o roubo, o furto, uma série de atividades que nós, somente depois da era cristã, consideraríamos atividades imorais, eram legitimadas nos próprios ordenamentos jurídicos. Tá? Daí que nós temos que prestar atenção no seguinte: de certa maneira, o que no passado já era criticado como uma deturpação do que seria a naturalidade da existência de um ordenamento jurídico coerente com a natureza humana, já era criticado aqui. Galvão de Souza fala o seguinte: é a lei que estabelece o que é justo. Justo, segundo Galvão de Souza, significa o quê? Dar a quem é de direito. Eu acho assim, eu estou até tentando fazer a palestra um pouco num tom mais didático. Por quê? Porque como nem todas as pessoas são do mundo jurídico, é importante a gente definir conceitos, eventualmente, que as pessoas não fiquem no ar. Então, a lei estabelece o que é justo, dentro da filosofia do Galvão de Souza, justo é dar a cada um o que é de direito. E determina os direitos subjetivos. Mas as leis não podem ser elaboradas arbitrariamente pelo legislador. Há uma justiça anterior e superior à lei escrita. Há direitos que precedem a feitura das normas estatuídas pelo poder social competente. Esta justiça e esses direitos que não dependem das prescrições da ordem jurídica positiva. O que significa? Esses direitos independem dos senadores terem votado uma lei, por exemplo. Independe, estou falando dos senadores, estou falando da referência a Roma, mas independe dos legisladores, em que época seja na Câmara dos Comuns na Inglaterra, seja lá no Parlamento alemão, não importa. O que ele está querendo dizer é o seguinte: existem direitos que eles são pré-existentes à norma jurídica. E, na verdade, essas prescrições
da norma jurídica, elas têm que se fundamentar justamente nesse direito natural. Porém, o que deve se deixar claro é que, dentro do direito natural, nós acreditamos o quê? Que você tem direitos que, independente de algum dia o legislador ter colocado numa lei, eles existem. Tá? Então, vou dar um exemplo que até o próprio Galvão Souza dá. Qual seria um direito natural, por exemplo, segundo ele? Direito à propriedade. Por quê? Porque nenhum homem consegue viver sem bens. Mesmo que você tenha 0,001% dos homens que vivam mendicantemente, o fato é o seguinte: você tem que viver com pessoas que tenham bens. Ou você depende de pessoas que tenham bens. Ou seja, a materialidade ela é inerente à natureza humana. Logo, se você ter bens materiais é inerente à natureza humana, logo o direito de propriedade é um direito natural. Tá bom? Isso é um raciocínio simples. Você pode fazer esse raciocínio e pensar em relação a praticamente qualquer direito que você pensa, olha, será que isso aqui é um direito natural? Vamos tentar fazer um raciocínio. Então, tudo que é inerente à natureza humana, à existência, à necessidade de sociabilidade e à possibilidade que, como aí eu vou falar mais na frente, que você tenha uma sociedade baseada em preceitos morais, na qual Galvão Souza vai definir, eu vou falar daqui a pouco, que é essencialmente fazer o bem e se abster de fazer o mal, essa regra, essencialmente, é uma regra que faz você conseguir julgar de uma maneira até bem precisa esses tipos de direito. É óbvio, nós como cristãos, a gente já tem a simplificação, né? Graças a Deus a gente já recebeu a nossa simplificação, que é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então a gente já teve essa vantagem de já estar simplificado para a gente. Para a gente já está simplificado. Mas, até teoricamente, a gente já percebeu o quê? Que é possível você chegar nesse corolário que Cristo chegou, mesmo não sendo cristão. Exatamente. É possível. Só que o que acontece? Eu vou mostrar que Paulo falou sobre isso. Vamos lá. Então, o que o Galvão de Souza faz? Ele faz uma distinção entre bem e o mal, justo e o injusto. O justo, né, como eu disse, é dar a cada um o que é de direito. E aí é um problema. Peraí, Daniel, mas e o bem e o mal? O que é o bem e o que é o mal? Esse é justamente o problema da nossa sociedade moderna. As pessoas relativizam a moralidade e falam que não existe bem e mal. Daí, obviamente, você chega na faculdade de Direito e o que eles falam? O direito natural é um direito religioso, é um direito místico. Não é religioso místico. O direito natural é um direito que estabelece uma moralidade na qual as pessoas, por meio de um procedimento racional, porque a fé cristã é uma fé racional, por meio de um procedimento racional, eles chegam o quê? Justamente a seguinte máxima, que é o que? Devemos praticar o bem e evitar o mal. É como se um dever kantiano, ou seja, uma necessidade. O Galvão de Souza, eu vou mostrar que ele é neotomista. Kantiano. Então eu vou falar mais Ele é pra frente. kantiano? Não, ele é neotomista. Neotomista tradicionalista. Mas eu vou explicar por quê, já mais pra frente. O apóstolo Paulo, ele fala o quê? Sua epístola. Olha que interessante. Os pagãos que não têm lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, embora não tenham a lei, a si mesmos servem de lei. Eles mostram que o objeto da lei está gravado nos seus corações, dando-lhes testemunho a sua consciência, bem como os seus raciocínios. Olha que interessante. A fé cristã, ela é baseada, sim, claro, efetivamente, você tem um apelo. Existe um apelo, eu vou dizer, sentimental. Mas a fé cristã é baseada nisso aqui. Consciência e raciocínio. Isso que é o essencial da fé cristã. Tá? Com as quais se acusam ou se excusam mutuamente. Na verdade, esse trecho aqui é um dos trechos que o Galvão de Souza, exatamente, o Galvão de Souza, o que ele faz? Ele dá como exemplo de uma citação, né, no caso aqui, né, do Novo Testamento, do apóstolo Paulo, que teria uma correlação que justamente com essa origem
direito natural. Aqui, outra citação do Galvão de Souza, interessante, que é o quê? A lei natural é conforme a natureza, natura congruens, ou seja, congruente com a natureza. Por isso mesmo, é a rectia ratio, pois a natureza humana, ela é racional. O direito natural parte do quê? Que a natureza humana é racional. Tá? E a lei natural não é mais do que a norma que diz: devemos proceder como homens, devemos agir o quê? Racionalmente. Funda-se, portanto, a lei natural em a natureza racional do homem. Na verdade, essa natureza racional do homem é justamente, né, exemplificada dentro do próprio cristianismo, né, na fé cristã. Aqui, uma coisa interessante é a seguinte. Então, peraí, Daniel, você está querendo dizer o seguinte: você está querendo dizer que é possível, de alguma maneira, com um procedimento racional, você chegar nesses direitos, né, que seriam inerentes ao homem. Sim. Quando que não é possível você chegar nesse procedimento racional? Quando você não estabelece parâmetros. Se você não estabelece parâmetro moral nenhum, efetivamente, qualquer decisão judicial ou administrativa vai ser o quê? Uma mera argumentação. É exatamente o que o direito moderno é. O que o direito moderno é? Para quem é do mundo jurídico, sabe. O direito moderno hoje em dia se resume ao quê? A teorias argumentativas. Essa é a verdade. Dworkin, Habermas, Alex, Escola de Frankfurt, de forma geral, são efetivamente procedimentos argumentativos. Procedimentos na qual você analisa a fenomenologia do direito, não a deontologia do direito. Essa que é a questão. Por quê? Porque o STF e as instâncias judiciais e o próprio direito moderno, ele se nega a reconhecer que não existe uma separação entre direito e moral. Ela simplesmente não existe. Então, Daniel, o direito moderno se constrói o quê? Eminentemente, as teorias modernas que você tem, elas atribuem o quê? Uma natureza jurídica sociológica ao direito. Ou uma natureza jurídica construtiva, histórica do direito. Eu não estou dizendo que isso não exista. Isso existe até um certo ponto. Mas, por exemplo, o Galvão de Souza falou uma coisa interessante. Daniel, existiram sociedades, ou até mesmo hoje em dia a gente pode ter exemplos, sociedades que foram mais morais e diminuiu a moralidade delas. Isso ocorreu. Efetivamente, a gente percebe isso historicamente. Tá? O que o Galvão de Souza fala? Ele fala o seguinte: olha, existem sociedades que, de fato, você pode analisar historicamente, elas se degradaram. Tá? Bom, daria um tema de uma palestra inteira, por exemplo, a gente discutir por que Roma se degradou. Eu posso dizer que, assim, não nem do ponto de vista do direito natural, acho que do ponto de vista do estudo histórico mesmo, a gente pode dizer que houve uma degradação eminentemente moral de Roma. Tá? Por que eu falo isso? Porque se você observar, o Cícero, ele estava criticando o quê? O Cícero? O arbítrio dos homens, o arbítrio estatal. O Cícero, se você pegar os discursos dele, ele critica a moralidade dos senadores romanos. Ele critica isso mesmo. Tá? Então, a gente vai chegando, né? Vai pegando conclusões. Por exemplo, no seu sentido estrito, consiste o direito natural nos primeiros princípios de moralidade, concernentes à racionalização da vida, e que se reduzem, por sua vez, ao princípio generalíssimo que nos leva a praticar o bem e evitar o mal. Na verdade, praticar o bem e evitar o mal, para além de uma prescrição moral, também é o quê? Faz parte da racionalização da vida humana. Tá? Uma coisa que eu costumo falar é o seguinte: algumas pessoas se perguntam o seguinte: por que o Ocidente é o lugar mais rico e mais próspero e você tem a melhor qualidade de vida e todos os dados estatísticos comprovam que a vida no Ocidente está melhorando e que você está conseguindo maiores quantidades de riqueza, enfim, de bem-estar? Por que isso aconteceu no Ocidente e não aconteceu em outros lugares?
Eu acho que a resposta é muito simples, a resposta chama cristianismo. Não existe outra resposta. O sucesso do Ocidente se deve essencialmente ao quê? A moralidade cristã. Porque a moralidade cristã, ela é efetivamente a moralidade que mais se aproxima o quê? Da racionalização da natureza humana e mais, como cristãos, a gente sabe o quê? Nós somos feitos o quê? A imagem e semelhança de Deus. Certo? A racionalização, essa racionalização da vida humana, chegando o mais próximo possível, dentro da nossa pequenez humana, é o quê? Fazer o bem e evitar o mal. Né? Algumas críticas foram feitas a esse direito natural, porém, por exemplo, a principal crítica que é feita ao direito natural é o seguinte: olha, galera, se a gente observar faticamente, a gente percebe o quê? Que na Terra existem variedades enormes de legislações. Existem variedades enormes do quê? De formas institucionais de Estado, de organização, enfim, todo tipo de organização. Certo? Só que olha só, eu acabei de dar um exemplo para vocês do direito de propriedade. Esse exemplo que eu dei para vocês é um exemplo que não tem como você não aplicar em qualquer lugar do mundo. Não tem como você não aplicar. O que não impede de um rei chegar e falar: não, todas as propriedades são minhas. O que impede isso? Na verdade, muitas vezes quando a gente trabalha com digamos, imperativos teóricos, a gente esquece a realidade prática. E a realidade prática é o quê? Que pode existir o arbítrio, eventualmente. Tá? Essas críticas que são feitas, principalmente as críticas medievais, elas são baseadas mais nisso, tá? Nessas questões relativas a diferenciações normativas e legislativas dos diversos locais do mundo, e também o quê? Em um erro fundamental que é o seguinte: olha, você tem esse direito à propriedade, por exemplo, mas poderia ser o direito à vida, tá? Não importa, poderia também ser. Vamos pegar esse direito à propriedade. Você tem esse direito à propriedade, certo? A gente estabeleceu que ele é um direito natural, tá? O que não significa que a propriedade vai ser tratada no Brasil e no Japão da mesma maneira. Por quê? Porque no Brasil você tem abundância, no Japão você tem escassez. Então é possível que provavelmente o imposto sobre a propriedade no Japão seja maior que no Brasil. Isso é natural. Isso não faz o quê? Que a propriedade deixe de ser um direito natural. Só faz o quê? Que você tenha um aplicativo pontual em certos locais, dependendo do quê? Obviamente, a gente sabe que na Europa, metade do ano não dá para você plantar. Obviamente, vão aparecer legislações relativas a esse tipo de comportamento, que é o quê? A forma como você produz. Tá? Então, porém, modifica o fato de você ter a propriedade como direito natural? Não, não modifica. Por quê? Porque o direito à propriedade seria o quê? Um direito primário. Tá? Ali eu acho que eu não sei se eu cheguei a botar aqui, mas o que acontece? Muitas vezes se confunde esse direito primário à propriedade com direitos secundários, que aí sim é como aplica o imposto de propriedade em cada lugar, se você tem taxas, enfim, coisas do tipo. Tá? Então, primeiro você teve o voluntarismo, tá? Ganhando terreno no período da decadência da escolástica, negava a existência do bem e do mal em si mesmo, atribuindo a lei natural a um decreto arbitrário de Deus e não mais à razão divina. É precursor remoto do positivismo jurídico moderno. Na verdade, ele é precursor do positivismo jurídico moderno, por quê? Porque o positivismo jurídico moderno, ele não aceita, né, ele não compreende como dentro do direito a questão moral, seria uma análise separada. Tá? Racionalismo. Seccionava a lei natural da lei eterna, fazendo decorrer simplesmente da natureza humana. Isso é um outro erro. Que isso eu queria que ninguém entendesse errado na minha palestra. Eu não estou dizendo que você consiga, através de um mero procedimento, chegar ao que seria esse direito natural, como se fosse um procedimento matemático mecânico. Tá bom? Não é isso que você quer dizer. Seria um puro e simples racionalismo, se você fizesse isso. Individualismo. Baseava-se a ordem jurídica não no fundamento objetivo, que é a lei natural, mas nos direitos naturais subjetivos. Tá? Por exemplo, ele não levava em consideração o direito da propriedade, mas levava em consideração os direitos específicos dos indivíduos. Ou seja,
Desconsiderava o quê? A existência do ser, do indivíduo como ser social, né? Dentro do espectro de uma sociedade. E aí, olha só, surge assim o direito natural como um conjunto de normas que deve servir de modelo às legislações positivas. Daí a definição. Esse Aldot é um autor da época medieval que criticava lá até agora eu não falei essa expressão, mas é muito comum você usar a expressão justnaturalismo também, às vezes, mas o direito natural é a coleção das regras que é desejável ver transformada imediatamente em lei positiva. Isso está errado. Eu coloquei isso aqui por quê? Porque justamente isso está errado. O direito natural não é o direito ideal. Isso é uma confusão que é feita. Tá? Na verdade, é o contrário. Não é o direito positivo que deve tentar procurar alcançar, né, esse ideal jurídico. Não, é o direito natural que vai basear o direito positivo. Crítica positivista. Aí, olha só. Essa parte aqui é uma parte que talvez o pessoal que não é do direito fique um pouco mais confuso, que é o quê? O que aconteceu? Você teve vamos simplificar bastante, tá? Eu estou simplificando bastante. O positivismo é o quê? Muito em decorrência da necessidade de segurança jurídica, o que você estabeleceu? Que a lei seria o parâmetro fundamental para a aplicação do direito. É essencialmente isso. Você pode resumir o positivismo nisso, tá? Então, olha só. O que é uma lei injusta? É uma lei contrária à razão e que, por isso mesmo, não é verdadeira lei. Dá-se algumas vezes a forma extrínseca do direito positivo ao que, por não ser justo, não é um direito. Peraí. A gente viu isso aqui alguma vez? Na história humana? Alguém lembra da Segunda Guerra? O que aconteceu logo depois da Segunda Guerra? O que eles fizeram? Eles falaram assim, olha, vocês aqui da Alemanha, nós que vencemos a guerra, né? Consideramos que vocês têm alguma culpa no que ocorreu aqui, tá? Então a gente vai começar a julgar as pessoas, tá? Só que tem uma coisa, tem um problema. Os alemães que estavam na Alemanha na Segunda Guerra, eles cumpriram a lei. Não houve descumprimento de lei, não. Inclusive o que foi alegado por todos os oficiais do exército alemão, o SS, etc., foi o quê? Nós cumprimos a lei. Só isso. Apesar de não haver relação dessa pessoa que eu vou falar agora com o direito natural, qual foi o raciocínio que eles fizeram? Eles usaram uma coisa que chama fórmula de Radbruch. O que essa fórmula fala? Que direito, resumindo também bastante, tá? Que direito injusto não é direito. O direito natural já fala isso. Não precisa da fórmula de Radbruch para falar isso, não. A gente já fala isso, tá? Olha só. Lá no julgamento que você teve depois da Segunda Guerra, o julgamento de Nuremberg, eles efetivamente levaram em consideração o direito natural, mesmo que eles não tenham citado isso. Tá? E aí uma das coisas interessantes que é o seguinte, se você pegar tantos positivistas, né, que são esses autores que são muito ligados à norma, à lei, quanto os pós-positivistas, que são hoje em dia a corrente dominante do direito, que é essa corrente pós-constitucional, né, que é essa corrente que o direito se resume a uma interpretação jurídica, a um procedimento, inclusive, né, o autor mais conhecido hoje em dia, né, que é talvez o mais, não vou dizer que é o mais utilizado, porque eu não creio que o STF utilize qualquer argumento jurídico. É só puro e simples mandacionismo mesmo. Não acho que haja qualquer fundamentação jurídica no que eles fazem hoje em dia. Porém, um dos autores mais utilizados hoje em dia é qual? É um autor que eu assisti a palestra dele pessoalmente aqui no Brasil, que é o Robert Alex, que fala que para ele o direito deveria ser uma fórmula matemática. Ele falou isso discursivamente na palestra que eu assisti, lá no IJF. Então, o direito, sendo um procedimento matemático, realmente, aí acontece isso que eu acabei de falar na Segunda Guerra. Vira realmente um procedimento matemático. Tá? Há um direito positivo justo e injusto. Assim como o conceito de arte se reduz ao belo, mas, empiricamente, a obra de arte bonita se fez. Então, o que acontece? A gente percebe que é possível que o direito positivo seja injusto? Quando? Justamente quando ele ignora o direito natural.
Se você observar o direito positivo, eu vou até arriscar falar com vocês. Se vocês pegarem o que a gente chama de hard cases no STF, em todos os casos, praticamente, vai ser algum tipo de violação ao direito natural. Praticamente em todos os casos. Ah, ok, tem caso de direito administrativo, direito previdenciário, ok. Aí tem discussões técnicas, econômicas, enfim, não importa. Mas questões morais, como por exemplo, como é possível você fazer um julgamento no STF sobre aborto de anencéfalo sem você levar a questão moral em jogo? Isso é impossível. Você vai fazer o quê? Um procedimento argumentativo acerca de quê? Acerca da dignidade humana de se matar um feto? Então, não existe possibilidade argumentativa fora da moralidade. Porém, é isso que se prega. Por quê? Porque, na verdade, você não quer aplicar o direito natural. Você quer aplicar o quê? O decisionismo, puro e simples. É o arbítrio, tá? Às vezes, algumas pessoas me perguntam assim, Daniel, você acha que o STF é positivista, pós-positivista, habermasiano, frankfurtiano? Não é nada. É o que for interessante para eles serem. A teoria que é aplicada é a teoria que é mais interessante no momento, tá? É uma coisa até que a gente vê, por exemplo, decisões judiciais sendo reformadas no prazo de 2 meses. Isso aí, como é que é possível, né? Que a moralidade social tenha modificado com uma rapidez tão grande assim, né? Por outras palavras, o direito natural é a expressão mesma da justiça, ao passo que o direito positivo pode, de fato, ser injusto por violar o direito natural. O direito natural é justo em si mesmo. O direito positivo é justo enquanto corrobora ou pelas legítimas determinações do poder social competente. O que é essas legítimas determinações do poder social competente? É justamente isso. Eu sou ministro do STF, eu dou uma decisão, não existe tribunal a qual se possa recorrer, né? Como recentemente, acho que 3 ou 4 ministros do STF estavam numa palestra num país aqui da América do Sul e falaram exatamente isso. Que não existe fora do STF, não existe instância fora do STF. Tá? É exatamente isso, poder social competente, né? Na medida em que se afasta do direito natural, torna-se o direito positivo um direito injusto. Isso é fático. Você pode perceber isso na prática. Você pode pegar casos pontuais que você vai perceber exatamente isso. Se você pegar, por exemplo, o contexto, aqui a gente fala de direito injusto. Então vamos pegar de novo o conceito de justiça. Você vai lá, dá a cada um ao que lhe pertence. Imagina o seguinte, dentro desse conceito, a gente sabe o quê? A gente sabe que se eu fizer um negócio jurídico com você é uma parte do negócio jurídico, você faz uma parte da obrigação, eu vou lá e te dou uma contrapartida. Isso é ou não uma pura e simples decorrência de você aplicar uma lei natural de quê? De que nós fizemos um negócio, homens livres somos, logo esse negócio é válido. Só isso. E faz parte, inclusive, do direito positivo que eventualmente exigir que nós compramos esse negócio. Faz sim. Daí que o direito natural, ele não se separa do direito positivo. O direito natural, na verdade, ele deveria ser o quê? O parâmetro objetivo do direito positivo, né? Bom, enfim, um exemplo muito simplório disso é, novamente, né, a questão do direito da propriedade. Você vê o quê? A gente vê hoje em dia que muitas pessoas, que a propriedade no Brasil, ela tem sido muito o quê? Até pouco tempo, ela foi muito vilipendiada enquanto direito inerente ao indivíduo. Qual que é o problema disso? O problema disso é uma coisa que o Dom Bertrand fala, que é muito interessante, que é o seguinte: se um homem não possui o fruto do seu trabalho, qual que vai ser o conceito de justiça desse homem? Se o que você trabalha, se o que você produz, você não pode usufruir desse fruto, como que você pode? Como você pode ter, né, esse conceito de justiça e como você pode acreditar na ordem jurídica normativa? Por que eu estou falando isso? Você chega, por exemplo, no STF, o direito de propriedade, mesmo sendo um direito constitucionalmente estabelecido, você tem 100 mais. Direito à propriedade mais. Que no fim gera o quê? Gera uma inexistência real do direito de propriedade.
né? A gente vê hoje em dia, por exemplo, produtor rural em certos locais tem que conservar 80%, 70% da propriedade. Como assim? Existe algum fundamento real nisso? Ou isso é uma ação sociopolítica travestida de direito, na realidade? Em todos os tempos, a consciência humana proclamou a existência de uma ordem natural, a que se devem conformar as leis positivas para serem justas. Se você pegar a própria lei das 12 tábuas, que no começo da lei das 12 tábuas fala: nós recebemos essa lei do deus Marduk. Então, é um direito natural, né? Eles entendem na verdade, todos os povos são assim, tá? Todos os povos, de certa maneira, são assim. Há uma lei natural esculpida na consciência de cada homem. Em que consiste essencialmente a ordem jurídica? Será um simples produto da força dominante do meio social? Tem um autor do direito que chama Conrad Hess. Tá? O que esse Conrad Hess fala? Que existe uma coisa que chama fatores reais de poder. E ele atribui esses fatores reais de poder às legislações que na época existiam na Alemanha. Tá? É claro, teve toda uma discussão desse Conrad Hess com outro autor na época que chamava Frederic Lassalle, que foi um dos primeiros autores que criou a ideia da Constituição, tá? Do constitucionalismo. Só que o que interessa aqui é o seguinte: esses fatores reais de poder que determinam essencialmente a ordem jurídica, em grande medida sim, tá? Fato, em grande medida sim. Ou a razão do direito e da justiça reside num princípio superior às determinações positivas e decorrente da natureza das coisas. Uma coisa muito interessante é o seguinte, eu não lembro qual autor que eu li isso, se foi uma pessoa que me falou isso pessoalmente, mas a pessoa me falou o seguinte, ou eu li, né, enfim, que o que você tem hoje em dia é uma guerra contra a natureza. Você tem uma guerra contra o que é natural. Tá? A nossa sociedade luta contra o que é natural. Nossa sociedade como um todo, talvez, né, a parte modernista da sociedade, enfim. Mas você tem uma luta contra o quê? Contra a natureza das coisas. O que é a natureza das coisas? Cara, a natureza das coisas é muito simples. Mesmo que todas as mulheres dessa sala tentem me conter para não sair daqui, elas não vão conseguir. Por quê? Porque eu sou um homem, eu sou mais forte que todas as mulheres daqui juntas. Isso é natural. Isso advém da naturalidade da existência humana. Logo, o homem naturalmente é responsável fisicamente pelas mulheres, pelas crianças, pelos idosos. Isso é direito natural. O homem tem que ir para a guerra. Isso é natural. É o homem que tem a força para lutar contra o outro homem. Quem diz isso? Oi? Quem prova isso? Oi? Quem diz isso e prova isso? Por enquanto você está falando isso, senhora. Mas, na verdade, a gente pode dizer isso através da experiência histórica. Por quê? Eu não sei se a senhora sabe, Trotsky, ele instituiu uma guarda... As deusas é que eram fortes. Mas aí... Lá na Grã-Bretanha, a deusa fala do poder da godness. Igual, por exemplo, eu não sei se a senhora sabe, Trotsky, ele instituiu uma guarda feminina quando ele assumiu uma parte do exército lá na União Soviética, do Exército Vermelho. Essa guarda feminina, quando houve a prisão do Trotsky, o que aconteceu com a guarda feminina? Elas foram todas estupradas e mortas. Então, isso justifica o fato de uma mulher não poder ir para a guerra. Além, por exemplo, uma série de questões biológicas. Na verdade, o que eu estou querendo dizer é o seguinte aqui: a natureza das coisas é inclusive a natureza humana das coisas. A nossa diferenciação. Tá? Na verdade, a natureza das coisas diz respeito ao seguinte: eu não posso ter filho. Eu nunca vou poder ter filho. Tá? Da mesma maneira que, ao contrário de uma mulher, eu posso ter, teoricamente, filhos a vida inteira. Tá? Não gerados em mim mesmo, mas feito, com minha genética. Então, esse exemplo simplório que eu dei do homem aqui é excelente para você entender o quê? Que existe uma natureza das coisas.
Existe uma natureza essencial das coisas. Tá? É inegável que, de certa maneira, a humanidade não existiria se não houvesse, por exemplo, um natural afeto dos pais pelos filhos. De onde veio isso? Existe uma explicação biológica, química, do que eu sei que existe um amor inerente dos pais aos filhos. E mesmo aquele pai mais turrão, quando ele vê a criança, ele se comove. Você pode ter certeza absoluta. Faz parte da natureza das coisas. Para finalizar, lembremos que o senso comum não é toda a filosofia. Por que ele está falando isso? Porque, de certa maneira, olha só, a gente não pode avaliar as coisas a partir de um prisma deturpado da modernidade. Tá? Então, olha só, o senso comum, mesmo que hoje em dia, deturpado pela mídia, deturpado, né, pela apropriação de elementos infiltrados nas organizações religiosas, enfim, toda a natureza de deturpações que a modernidade trouxe para a moralidade do indivíduo. Tá? Mesmo com tudo isso, a gente percebe que existe algo de racional e existe algo de essencialmente, não vou dizer humano, né, seria uma repetição, mas existe algo intrínseco, mesmo nesse senso comum, que ajuda a gente a entender de onde vem esse direito natural. Lembremos que o senso comum não é toda a filosofia, mas deve servir de ponto de partida a qualquer sistema filosófico que não queira ser um devaneio ou uma confissão da incapacidade da razão humana, tá? Para atingir a verdade. Nas distinções feitas pelo senso comum entre o bem e o mal, o justo e o injusto, está a origem do conceito natural, ou do direito natural. Olha só, não confundamos. O senso comum, ele pode, de alguma maneira, apesar de que eu sinceramente, eu não acredito muito nisso, mas o senso comum, ele pode, de alguma maneira, se deturpar, tá? Porque o senso comum, a sociedade, ela é influenciada por atores sociais, esses atores sociais criam um imaginário, esse imaginário constrói o quê? A interpretação da realidade dos indivíduos. Só isso. Então, se você conta mentiras históricas sobre o Brasil, o imaginário médio do brasileiro vai ser o quê? De uma história do Brasil mentirosa. Tá? Ok. Porém, mesmo considerando isso, a gente tem que dar muita atenção a esse senso comum. Por quê? Porque, de certa maneira, esse senso comum é um senso que é racional. Tá? Na verdade, eu não coloquei aqui, mas o Galvão fala o quê? O ser humano ele é um ser essencialmente social, né? Que vive em diversos microsistemas sociais. Eu falo sobre isso, diversos sistemas sociais. Então, olha só. Dentro disso, esse senso comum, ele serve como um princípio de parâmetro para quê? Para você, né? Para você interpretar o que seria esse direito natural e, posteriormente, o que deveria ser o direito positivo. Desde que se admite que o direito se reduz à justiça e a justiça se reduz ao bem, deve-se necessariamente admitir que há um direito natural. Ou seja, um direito natural advindo do quê? Justamente desse fazer o bem, abster-se de fazer o mal, e isso gerando justamente esse conceito do justo, né? Que seria dar a cada um o que é de direito, fazendo observação. Você tem os princípios primários, tá? Mas você tem o quê? As decorrências secundárias desses princípios, que são aplicativos locais. Ninguém está falando que não é um aplicativo local. Por exemplo, uma coisa que é muito interessante, eu não sei nem se isso seria objeto do Galvão pensar isso, mas o direito à liberdade. A nossa sociedade, ela estabelece que existe esse direito à liberdade. Ele é um direito natural? É um direito natural. Tá? Por quê? Porque a essência do ser humano o quê? É a liberdade. Daniel, ok. Porém, o ser humano é um ser social, ele vive em sociedade, a total liberdade geraria o quê? Seria a impossibilidade se as pessoas pudessem, de maneira livre, né, pegar e, por exemplo, desfrutar do que elas tiverem interesse, né, de uma maneira, né, sempre levar em consideração a sociedade como o bem comum, né, como o Galvão usa o bem comum. Tá? Só que olha só,
mesmo que essa liberdade seja restrita, a gente entende o quê? A liberdade é um direito natural. Aí eu pergunto, a liberdade é um direito natural que é materializado da mesma maneira no Brasil e em Israel? Não. Por que não é? E justamente essa é a crítica, a maior crítica que é feita ao direito natural, que não tem fundamento. Que é o quê? Que você teria legislações de direitos distintos nos diversos locais. Não, você não tem. Você tem o direito à liberdade, que porém tem o quê? Tem um imperativo. Não vou usar esse termo errado, mas você tem praticamente um imperativo categórico, que é o quê? Que você tem 10 vezes mais muçulmanos em torno de Israel. Isso é um fato. Então você vai ter que restringir a liberdade das pessoas de que maneira? Todos os homens de 18 e todas as mulheres a partir de 18 anos terão que servir o exército durante até 25 anos. Essa é a média. Até 25 anos. Fora, né, a grande parte que acaba continuando, enfim, de outras maneiras. Mas isso é um exemplo também de um aplicativo pontual de um direito natural que existe aqui em Israel. Mas ele é, de alguma maneira, né, ele é aplicado de maneiras distintas, né, em locais distintos. E aí, por fim, né, pra gente, só para finalizar aqui, para ficar bem assim, didático, eu coloquei. Direito natural, ele é redutível a um conjunto de princípios evidentes em si mesmo, tais como os princípios per se nota, da ordem especulativa. Olha só, é evidente por si mesmo que uma pessoa não pode viver sem propriedade. Nenhuma pessoa vive sem bens. Isso é evidente por si próprio. Não é necessário uma prova disso. Tá? Seu conhecimento completo nos vem da experiência interpretada à luz dos primeiros princípios. Que é isso que eu estou falando o quê? Os primeiros princípios são o quê? Esses princípios de ordem prática. Tá? Princípios que, por serem connaturais à razão humana, se dizem senso comum. Por isso, a própria razão nos leva ao conceito de direito natural, donde dizer São Paulo que mesmo os que não receberam a revelação e não foram instruídos nos preceitos do Decálogo, conhecem a lei de Deus, porque a trazem em si mesmos, isso é, imanente em sua natureza e cognoscível à luz do quê? Da razão. Então, com todo respeito, não adianta você invocar uma crença que não tem um fundamento racional. Eu não vou ficar citando para não ter que degradar outras crenças religiosas aqui. Mas a gente sabe que, novamente, com todo respeito, só existe uma crença na face da Terra que tem uma fundamentação racional, que chama cristianismo católico. Essa é a única que tem. Tá? Todo o resto não tem uma fundamentação racional. Portanto, a concepção do direito natural não se supõe necessariamente a revelação. Entretanto, supõe a lei eterna. Por fim, a lei por excelência é o quê? É a lei eterna. Tá? Todas as outras leis são leis por participação, né? Correlatas. Né? E a lei positiva só é verdadeira lei na medida em que participa o quê? Da lei natural, a qual, por sua vez, é uma participação da lei eterna. É coerente, né? Faz sentido o que ele fala. Tá bom? Queria agradecer aí a atenção de todo mundo. Muito obrigado.